Amores, dando continuidade na aula de Geografia sobre a região Norte. Hoje nós vamos estudar sobre a economia da região Norte. Então, a região Norte tem como base econômica os extrativismos animal, vegetal e mineral, isto é, a extração de produtos da própria natureza. Então, o extrativismo animal é representado pela caça e pesca. Vem provocando o desaparecimento de diversas espécies da fauna local. O produto dessa atividade geralmente vem completar a alimentação do habitante do norte, juntando-se em sua mesa ao arroz, à abóbora, ao feijão, ao milho e à banana. O extrativismo mineral, por ser considerado uma região com uma das maiores reservas minerais do mundo, o extrativismo mineral vem conquistando uma importância cada vez maior e se baseia na extração de minerais como na Serra dos Carajás, diamantes, alumínio, estanho e ferro em grande escala. Na Serra do Navio, o manganês, a bauxita e níquel. E no Amazonas, petróleo, no município de Coari, e gás natural, no campo de Urucu. Então, o extrativismo mineral é caracterizado pela exploração de recursos minerais do subsolo, como o ouro, o ferro, a bauxita e a cassiterita. Existem atualmente grandes projetos de exploração de ferro e bauxita em Carajás e no Rio Trombetas, no Pará, manganês na Serra do Navio, no Amapá, e o ouro na Serra Pelada, no Pará, e a cassiterita em Porto Velho, em Rondônia. O extrativismo vegetal, essa atividade já foi muito importante para a região norte. Atualmente, a madeira é o principal produto extrativo. A atividade se concentra nos estados do Pará, do Amazonas e de Rondônia. Também são explorados o látex para a produção de borracha, a castanha, as sementes oleaginosas, entre outros recursos. A agricultura, com relação à agricultura, tem crescido muito as plantações de soja. Além da soja, outras culturas muito comuns são o arroz, o guaraná, a mandioca, o cacau, o cupuaçu, o coco e o maracujá. Muitos habitantes praticam agricultura de subsistência, em geral nas margens dos rios. São chamadas de várzeas. Hoje em dia, em algumas áreas dessa região, é praticada a agricultura comercial. As áreas onde a agricultura está concentrada são as várzeas no Médio e Baixo Amazonas e a região de Bragantina, onde a floricultura e a plantação de pimenta do reino estão fortemente instaladas. Outra região que vem se destacando na agricultura é o estado de Rondônia. O desenvolvimento dessa atividade econômica acarretou grande devastação ambiental, como nos estados que fazem parte da Amazônia Legal, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão e Rondônia. Os principais produtos agrícolas são a mandioca, a juta, a pimenta do reino, o cacau, o guaraná e a malva. Na pecuária, a paisagem predominante da região norte é a grande floresta amazônica, não é propícia à criação de gado. Apesar disso, a implantação de projetos agropecuários vem estimulando essa atividade ao longo das rodovias Belém-Brasília e Brasília-Acre. A criação bovina se desenvolveu nos estados de Tocantins, de Roraima e de Rondônia. Mas o maior destaque é para o estado do Pará, que cria suínos, equinos, caprinos, muares
e mais da metade do rebanho de búfalos da região, principalmente na ilha de Marajó. É importante salientar que de todas as atividades econômicas, a mais prejudicial à floresta é a pecuária, porque devasta grandes trechos de mata. A indústria. O setor industrial se localiza em grande parte na Zona Franca de Manaus. É formado por indústria de bens de consumo, que utilizam matérias-primas dos extrativismo vegetal, animal e mineral da região. Na Zona Franca também é possível encontrar muitas indústrias de equipamentos eletroeletrônicos e de informática. Atualmente, ainda existem os seguintes polos industriais: o polo agropecuário e o polo de biotecnologia. Aí na página 45 tem a primeira atividade. Na primeira atividade diz assim: de acordo com o que você leu, responda. Qual é a base econômica da região norte? 2. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, de acordo com cada atividade. 1 para extrativismo animal, 2 para extrativismo vegetal e 3 para extrativismo mineral. O número 3, a questão 3, encontre no diagrama o nome de alguns vegetais extraídos da região norte. E o número 4, quais são os principais produtos agrícolas da região norte? A questão 5, quais são os principais produtos minerais? Questão 6, que tipo de indústria encontramos na Zona Franca de Manaus? 7. Devido à grande quantidade de floresta, o estado do Amazonas não é propício à criação de gado, mas em alguns estados desenvolveu-se a criação bovina. Quais são esses estados? Aí você vai procurar no texto. Tudo que eu estou perguntando tem no texto. Eu acabei de ler para vocês. Na questão 8. Das atividades econômicas, qual é a mais prejudicial à floresta e por quê? E a 9. Você vai dar de acordo com o que você entenda. A sua resposta, tá bom? É pessoal. Para você, o que acontece quando devastamos a floresta de forma ilegal? Então, você vai dar a sua opinião. Aí, na página 47, nós vamos continuar, vamos terminar esse assunto da região norte, tá bom? Então, vem as variações linguísticas. Preste atenção. Então, as variações linguísticas. Na linguagem da região norte, conservou-se muito da língua tupi-guarani, que muitos brasileiros desconhecem. Porém, houve influência portuguesa e uma pequena contribuição dos imigrantes nordestinos. Conheça algumas palavras e expressões usadas nessa região. O Carapanã, que aqui para nós é muriçoca, lá eles chamam Carapanã. Cajá, lá eles chamam taperobá. Curumim, a gente chama de criança, eles chamam curumim. Canal entre ilhas ou entre ilhas e o continente, a gente chama, canal, eles chamam igarapé. Fazer careta para intimidar as pessoas, a gente diz vamos fazer careta. Lá eles dizem fazer mera. Então, o turismo da região norte. Na época de grande extração da borracha, a região norte atraiu muita gente. Esse ciclo de sua economia fez com que vários centros urbanos se desenvolvessem, inclusive culturalmente. Foi nessa época que alguns dos mais bonitos teatros do Brasil foram erguidos na região, como o Teatro Amazonas, em Manaus, e o Teatro da Paz, em Belém. Na região norte há danças, lendas, gastronomia, artesanato e folguedos característicos. A gente vê aí 3 imagens. A primeira imagem é da ilha de Marajó, oferece passeios pelos rios e igarapés com cavalgadas ecológicas, passeios de charrete com búfalo e trilhas pelo mangue. A segunda imagem é a Praia do Jalapão, são praias fluviais de águas cristalinas e areias bem fininhas. E a terceira imagem, a gente vê a Cachoeira da Velha, é uma das maiores atrações turísticas. A cachoeira é formada por 2 quedas em forma de ferradura. Além desses pontos turísticos, também existe a comunidade de Mumbicas, Encontro das Águas, Serra Geral, Dunas do Jalapão, entre outros.
Antes de falar sobre as manifestações culturais, que a gente já chegou aí, ó, tem também uma atividade que são 4 questões. A questão número 1 diz: associe as palavras e expressões usadas na região norte ao seu significado. Então, letra A, Carapanã. O que é Carapanã na região norte? Você vai procurar no texto que vai encontrar. 2. A linguagem da região norte recebeu influência de quais povos? 3. Quais são as atrações turísticas da região? E 4. Explica a importância da extração da borracha na região norte para o desenvolvimento cultural da região. Pronto. Aí na página 49, temos aí o assunto manifestações culturais. Então, no folclore é possível encontrar muitas lendas indígenas, como a da Iara, da cobra norato, da sapucaia rouca, do barba ruiva, da vitória régia, do curupira, do irapuru, além de outros elementos como artesanato, pratos típicos e foguetes. Então, o artesanato é a presença indígena. A presença indígena é muito forte. São peças feitas com palha e cerâmica e são comuns na arte marajoara. Os pratos típicos, com uma gastronomia muito própria, a região norte foi a que manteve muitas tradições na culinária indígena. O pato ao tucupi, a caldeirada de tucunaré, a maniçoba, o tacacá, a tartaruga ensopada, entre outros, fazem parte do seu cardápio. E os folguedos. Existem as festas que acontecem nas tribos indígenas. Hoje, outros folguedos maiores são muito conhecidos, como o Círio de Nazaré em Belém e o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. Este último consiste numa disputa entre o boi garantido, no qual predomina a cor vermelha, e o boi caprichoso, no qual predomina a cor azul. O desfile acontece no mês de junho e tem atraído muita gente. Aí temos a última atividade que está na página 50. Também só são 2 questões. A questão número 1 diz assim: observe o mapa da região norte e selecione apenas um estado para pesquisar e descrever sua principal manifestação cultural. Então, você vai observar aí o mapa, vai escolher um estado dessa região, da região norte, e você vai pesquisar quais são suas principais manifestações culturais, entendeu? Se você quiser o estado do Pará, aí vai colocar Pará, principais manifestações culturais do estado do Pará, entendeu? O 2. Sabemos que a cultura da região norte é muito conhecida em todo o Brasil. Cita algumas manifestações culturais. Você vai colocar uma lenda da região norte, um artesanato típico da região norte, uma comida, a gastronomia típica da região norte, um folguedo ou festa típicas da região norte, entendeu? Sempre vai ter como base a região norte, porque é para pesquisar uma manifestação cultural de lá, tá bom? Então, boa tarefa. Qualquer dúvida, me chame, tá? No privado do WhatsApp. Estou à disposição. Um beijo.